Gente, muito boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas enfim, aqui é de noite. Estamos começando novamente a nossa maratona do 5K em estética, que é R$ 5.000 em estética sem usar aparelhos. E hoje, o tema de hoje, eu vou falar sobre os tipos de cicatriz, né? E quais são os tipos de cicatriz de uma cirurgia plástica? O que é que pode acontecer quando você se depara com aquele tipo de cicatriz? Então, assim, tem dois tipos de cicatriz. A cicatriz que é patológica, que é quem tem cicatriz hipertrófica, e quem tem queloide, e a cicatriz inestésicas, que são aquelas cicatrizes que são alargadas, né, espessas ou que são deprimidas, certo? Então, eu vou falar um pouquinho hoje da cicatriz de queloide e da cicatriz hipertrófica. Em outro vídeo, eu vou falar das cicatrizes inestésicas, que são esses outros tipos de cicatrizes, né? Porque a gente pensa que não é importante saber isso, mas é importante sim, porque você pode também tratar esse tipo de patologia, entende? Então, vamos lá. Uma cicatriz, gente, ela é uma marca definitiva. O que pode variar é a qualidade dessa cicatriz. Por exemplo, quando o paciente se submete a uma cirurgia plástica, ele vai ter uma cicatriz, por exemplo, abdominoplastia, certo? Ele vai ter uma cicatriz. Porém, a gente tem que averiguar se essa cicatriz, se esse tipo de cicatriz é uma cicatriz boa ou uma cicatriz patológica, que é a cicatriz hipertrófica ou o queloide. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é cada uma. A cicatriz hipertrófica, quando se tem o corte, né, algumas pessoas podem ter uma elevação desse corte. Em vez do corte ficar lisinho, ela tem uma elevação, certo? E essa elevação, ela não ultrapassa aquela linha do corte, né? Fica só aquela pequena elevação e não ultrapassa essa linha do corte. Já o queloide, ele ultrapassa essa linha do corte, né? Além dele ficar alto, ficar elevado, ele vai ultrapassar, chega a ir para a pele vizinha. Então, a diferença da cicatriz hipertrófica é essa para o queloide, sendo que a cicatriz hipertrófica ela pode ser revertida. O queloide, ele já não pode ser tão revertido assim. Como, Camila? A cicatriz hipertrófica, você fazendo tratamentos, né? Não sei se você é o tipo de tratamento que você faz, mas você pode sim fazer com que aquela cicatriz fique uma cicatriz lisa, uma cicatriz que seja imperceptível, né? Que não fique aquela coisa vermelha, elevada, né? Que esteticamente não é legal. E o queloide, ele geralmente, quando você, por exemplo, tem gente que tem queloide na orelha, né, que coloca um brinco e fica inflamado e nasce um queloide, né, tem gente que tem alergia ao material do brinco e nasce um queloide. Aí o médico vai, faz uma cirurgia para retirar o queloide, sendo que nasce de novo, né. O problema do queloide é esse, que por mais que você tire, ele pode nascer de novo, sendo que, às vezes, consegue fazer com que aquele queloide fique menor, né? E a cicatriz hipertrófica, você pode tratar a cicatriz hipertrófica. Então, assim, no momento que você estiver fazendo a drenagem do seu paciente de pós-operatório, de cirurgia plástica, você pode dar uma manipulada naquela cicatriz, né? Se já estiver bem cicatrizado, né? Porque também você, se tiver em pós-operatório imediato, você também não pode forçar. Se bem que depois de 6 a 8 semanas é que realmente começa a aparecer se o paciente vai ter ou não aquela cicatriz. Então, quando o paciente apresentar esse tipo de cicatriz hipertrófica, tem como você tratar, manipular, vai apertando, apertando, como se fosse massinha mesmo, para que entre, né,
e fique o mais rente à pele possível. Claro que isso não acontece da noite para o dia, é um tratamento e você vai ficar fazendo isso no seu paciente. Então, assim, uma cicatriz, ela tem que ter uma boa qualidade, né? E o que é uma cicatriz de boa qualidade? Quando você olha para a cicatriz, você sabe identificar se ela é uma cicatriz de boa qualidade? Então, a cicatriz de boa qualidade é a cicatriz que é mais retinha, é uma cicatriz que tem a mesma coloração da pele da frente, entendeu? Daquela pele de cima, não é uma cicatriz muito vermelha, claro que vai ficar um pouco vermelha, mas é uma cicatriz bem saudável, bem lisa, né? Não é aquela coisa que você pensa que vai esgaçar, né? Porque tem certas cicatrizes que você já percebe que aquele tecido, ele vai ficar mais esgaço. Então, assim, você tem que observar qual é o tipo de cicatriz que está tendo no seu paciente, para caso venha a aparecer algum queloide ou alguma cicatriz hipertrófica, se for o queloide, você orienta o seu paciente a ele ir ao médico para ver se passa alguma coisa. Geralmente, o médico passa alguma coisa com umas fitinhas eu acho que é de colágeno, que melhora muito, certo? Então, assim, esse queloide, essa cicatriz hipertrófica, é uma reação do nosso organismo, certo? Pode acontecer e pode não acontecer, mas geralmente o queloide, ele vai acontecer quando ele vai contra as nossas fibras da pele. Por exemplo, se você prestar atenção no seu abdômen, as fibras da pele, elas são assim, ó, horizontais. Você prestar atenção, elas são assim, certo? Quando o paciente, por exemplo, se submete a uma cirurgia cardíaca, né, que abre aqui tudo, que quando vai fechar, o que é que acontece? Aquela incisão que foi feita na cirurgia foi uma incisão que foi contra aquela fibra. Então, é uma incisão que vai ser perpendicular. Essa incisão que foi perpendicular ao sentido da fibra, provavelmente ela vai ter um pouco de queloide. Geralmente tem, eu não vou dizer sempre, porque eu não posso dizer sempre, mas geralmente tem um pouco de queloide. As pessoas que apresentam mais queloide são pessoas pardas, de cor mais escura, mais do que os brancos. Isso cientificamente falando, mas independe, né? Independe porque nem todo mundo é só branco ou só moreno, enfim, independe. Mas, geralmente, se você tiver um corte que seja perpendicular, geralmente dá. E também pessoas que são predispostas a isso. Então, se o seu paciente que está fazendo drenagem com você quer ser submetido a uma cirurgia plástica, converse com ele se ele não tem essa facilidade do queloide ou algum histórico familiar, né? Não espere sempre pelo médico, né? Você tem que tomar iniciativa. Quem toma iniciativa é que vai para frente. Então, assim, além da paciente conversar com o médico sobre a cirurgia plástica, converse com ele também sobre a cirurgia plástica. O que pode acontecer, como tratar, em caso disso, tem que fazer o quê? Então, é importante que você entenda a diferença da cicatriz hipertrófica e do queloide e como você pode ajudar o seu paciente. Então, assim, além da preocupação com o resultado final, né, de quem pretende fazer uma cirurgia plástica, a cicatrização da pele é sempre mais preocupante, porque a gente tem que saber como é que aquela pele vai se recuperar. Então, assim, não é só o procedimento médico da cirurgia plástica, também a pele do paciente, porque às vezes a pele do paciente, ela não tem, assim, uma recuperação muito boa. Então, também você tem que deixar consciente dessas coisas. Porque às vezes o cirurgião plástico faz uma ótima cirurgia e mesmo assim o paciente tende a ter uma cicatriz hipertrófica ou um queloide. E assim, em relação, por exemplo, a uma cicatriz de cesárea, né? A paciente sua gestante estava fazendo drenagem linfática com você, e a cesárea dela, depois de uns 2 meses, começou a aparecer uma cicatriz hipertrófica ou um queloide, né?
Aí, o que é que você pode fazer? Você pode, em relação ao queloide, ela pode fazer outra cirurgia reparadora, né? A cirurgia reparadora, ela vai tentar diminuir aquele queloide, né? E junto com os medicamentos que o médico vai passar, lógico. E também na cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica, tanto ela pode ser usada, ou pode ser tratada com aparelhos, que não vem ao caso agora, depois eu vou falar para vocês como tratar em relação a aparelhos, certo? E assim, você pode também tratar com massagem. Mas, por exemplo, não só em cirurgia plástica pode aparecer isso, mas, por exemplo, o seu paciente levou uma queda, né, no joelho, caiu, tacou o joelho no chão, e o joelho começou a criar aquela cicatriz, e começou a ficar elevada, né, uma cicatriz hipertrófica, por exemplo, né, porque o queloide, ele sai, ele vai além daquele corte, o queloide vai além do corte, a cicatriz hipertrófica, ela não vai além, ela é elevada, mas ela fica naquele nível, entende? Então, assim, criou aquela cicatriz hipertrófica, por exemplo, no joelho. E o que é que vai acontecer? Quanto mais a paciente andar, caminhar, se movimentar, como foi em uma articulação, o que é que acontece? Essa cicatriz vai aumentar, entende? Então, assim, quando uma paciente pergunta para mim, Camila, eu quero fazer tratamento para reduzir o braço, ou eu vou para a cirurgia plástica de braço, né? Quer diminuir os braços, né? Porque muita gente tem transtorno com o braço e quer diminuir o braço, né? Além das drenagens linfáticas. E aí ela faz uma cirurgia plástica no braço, sendo que essa cirurgia plástica no braço, a cicatriz é do cotovelo até a região axilar. Aí o que é que acontece com essa cicatriz? Essa cicatriz do braço, geralmente, é uma cicatriz esgaça. Não ia nem falar da cicatriz esgaça para você, mas eu já estou aqui dando um feedback. A cicatriz esgaça é uma cicatriz que ela não é linear. Ela realmente se rasga. Então, as 4 pessoas que eu conheci que fiz tratamento nelas, né, para cicatriz, que fez cirurgia em braço, todas as 4 tinham essa cicatriz esgaça. E por que essa cicatriz fica esgaça? Fica esgaça por conta do movimento. Além do movimento, era uma cicatriz que poderia ter ou ser hipertrófica ou ter queloide. Por quê? Porque ela vai perpendicular às nossas fibras. Então, o que é que acontece? As fibras dos nossos braços é assim, certo? Ela é assim. Então, o corte, ele vem nesse sentido para tirar o excesso. Então, o que é que vai acontecer? Deixa eu botar na outra câmera. O corte é assim, então vem nesse sentido para tirar o excesso. Então, o que é que vai acontecer? Quando ocorre um corte contra as fibras, né? Aquela região, ela vai tentar vai se juntar mais o tecido conjuntivo ali, né? Aumenta o número de proteínas, e aí ocorre o aumento elevado, e ocorre o quê? O colágeno ou a cicatriz hipertrófica. Então, nessa região, poderia estar criando uma cicatriz hipertrófica, mas de tanta levantar o braço, ela vai se esgaçando e fica feio, fica uma cicatriz feia. E aí você também pode fazer um tratamento nessa cicatriz, né? Não vai sair com drenagem, porém ajuda bastante na recuperação do paciente se for só uma cicatriz hipertrófica. Mas se for uma cicatriz que esgarça, você tem que fazer algo mais, né? Daí a utilização de outros procedimentos que futuramente falarei para vocês, certo? Então, a cicatriz não agradável, ela compromete até o resultado final daquela operação, porque a pessoa procura o melhor cirurgião para fazer aquela cirurgia plástica, procura o melhor esteticista para pegar e resolver aquele problema. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque se o seu paciente procurar uma cirurgia plástica,
vier para você fazer drenagem linfática e você não entender de cicatriz, e, por exemplo, se você tiver um aparelho e não souber usar aquele aparelho na paciente, certo? Você tem que saber, porque ela tá lá para fazer a drenagem com você, porque ela vai ficar inchada de um pós-operatório. Porém, se vier essa segunda opção, de você chegar e fazer o tratamento nela, da cicatriz dela, é muito mais cômodo para o seu paciente. E você, sabendo do que está fazendo, explicando para o seu paciente, dando segurança para o seu paciente, você vai ter mais valor, vai ter mais autoridade, a pessoa vai confiar mais em você. Então, tudo isso acarreta uma coisa, leva a outra. Então, assim, é importante você aprender drenagem, ensino você a aprender drenagem, só com drenagem você consegue, sim, 5K por mês, porém, se você quiser utilizar aparelhos, começa do zero, começa fazendo só drenagem, junta dinheiro, vai comprar aparelho e faz outros tratamentos no seu paciente que vai ajudar você em todo o processo com seu paciente. Então, assim, é um complemento, né? É um complemento que você precisa ter com o seu paciente. Então, esses dois tipos de cicatriz patológicas, que são o queloide e a cicatriz hipertrófica, é muito importante você saber, né? E, assim, o queloide na cesariana, né? O queloide da cesariana, ele não respeita aquele trajeto, ele vai além. Às vezes ele começa fininho e no meio daquela cicatriz ele é bem grande, forma uma bola, certo? Então, assim, é uma lesão que ocorre na superfície da pele, né? Esteticamente é feio. E outra coisa, coça muito. Tem gente que coça tanto, coça tanto, coça tanto, que acaba ferindo e acaba piorando o queloide. Porque, às vezes, quando você faz aquele ferimento no queloide, ele tende a aumentar. Então, assim, deixa eu ver outros pontos que eu anotei aqui para vocês. Já falei. Pronto, cicatrizes em articulação. Gente, uma vez eu fui cozinhar e fui ralar a cenoura no ralador, né? Peguei o ralador, a cenoura não, perdão, foi a cebola, é a dislexia às vezes. Peguei a cebola e fui ralar, 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 e aí acabei ralando o meu dedo. E foi bem aqui, mas eu acho que não dá para vocês verem. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver a outra câmera. Não sei se dá para vocês verem, bem aqui nesse meu dedo. Demorou tanto para cicatrizar. Por que que demorou para cicatrizar? Porque é em uma articulação. Tudo, e eu não tenho queloide, minha família não tem queloide, eu não tenho histórico de cicatriz hipertrófica, nem uma família por parte de pai, nem por parte de mãe, canto nenhum. Mesmo assim, eu tive uma cicatriz hipertrófica. Então, por que que eu tive a cicatriz hipertrófica? Porque o corte foi em uma articulação. E o que é que acontece quando você chega tá aqui a articulação? Você tem um corte aqui, por exemplo, no seu cotovelo, né? Tá aqui o cotovelo, você tem um corte, você fica direto fazendo isso, o que é que a cicatriz vai fazer? Ela vai ficar esgassa. Além dela ficar esgassa, ela vai demorar a cicatrizar. Então, aquele vermelho vai continuar ali durante um bom tempo. Meu passou uns 6 meses para sair o vermelho, demorou muito, né? Então, assim, toda a recuperação de lesão demora muito a ficar branquinho de novo, né? Então, assim, tenha paciência, né? E informe para o seu paciente que ele pode vir demorar, né? Porque às vezes você está fazendo tratamento, o médico está fazendo tratamento, e aí o médico fala uma coisa que pode demorar, e você começa a questionar. Não questione, porque tanto depende do organismo do seu paciente, quanto depende também do tempo daquele processo inflamatório, porque demora, viu? Demora mesmo. É de 6 meses, tem gente que é 8 meses, tem gente que passa um ano com aquela cicatriz vermelha, aí depois é que vai melhorar. Então, pode orientar seu paciente direitinho que vai dar certo.
Então, assim, a cicatriz hipertrófica é perpendicular à ruga natural. Por exemplo, o abdômen. Uma pessoa que fez uma cirurgia, que teve um corte do apêndice tifoide, que é esse ossinho aqui, entre os seios e abaixo do peito, até a cicatriz, até o umbigo, né? Até o umbigo. Então, esse corte, que é um corte vertical, né? Geralmente ele vai dar queloide. Por quê? Não é sempre, é geralmente. Por quê? Porque ele vai estar perpendicular à ruga natural da pele. Como eu falei, o abdômen, a ruga dele é assim, entende? Então, se eu fizer um corte perpendicular, geralmente pode haver queloide ou cicatriz hipertrófica nessa região. E se no abdômen o paciente tiver aquelas dobrinhas, né, que quando senta a barriga dobra, algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Tem gente que senta, a barriga fica intacta, não dobra, mas tem gente que senta e a barriga dobra. E se a barriga dobrar, naquela região que a barriga dobrar e tá aquela cicatriz, além de doer mais, porque dói, vai coçar mais. Então, tudo isso é para você tranquilizar seu paciente e orientar. Você orientando seu paciente vai dar muito mais valor a você. Ele vai ver que você se importa com ele, vai ver que você sabe o que você está fazendo, que você entende o que você está fazendo, vai querer fazer outros tratamentos com você. Então, por isso que é importante a gente estudar, aprender e se questionar sempre, porque isso são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, assim, toda vida que tiver esse tipo de corte, que é perpendicular às rugas da pele, tende a dar queloide ou cicatriz hipertrófica. Mas, Camila, tem gente que faz abdominoplastia e fica com a cicatriz hipertrófica, ou um queloide. Coisas para evitar se essa paciente ainda tiver um histórico familiar de cicatriz hipertrófica e queloide. Se a pessoa tiver um histórico familiar desses dois tipos de patologia, então você já orienta o seu paciente, primeiro você orienta ele falar com o médico, para o médico passar as pomadas certas, as medicações certas, e também você, quando você for falar com o seu paciente, oriente a ele também a não ficar muito tempo dobrando aquela cicatriz, né? Já que ele já tem uma tendência, né? É igual a questão da articulação. Mexa muito e vai piorar. E do mesmo jeito, o abdômen. Mexa muito, ele vai esgaçar, vai piorar, vai coçar mais, vai aumentar aquela cicatriz e aquele queloide. Então, todo tipo de orientação, se lembre que o trabalho de vocês não é um trabalho só em relação, vou fazer aqui a drenagem, vou embora para casa ganhar meu dinheiro. Não é só isso, né? Você tem que gerar valor para você. Não fique só naquela mesmice. Sempre queira saber mais, sempre saiba mais do que as outras pessoas. Não é questão de dizer que você vai saber mais que fulano que ciclano, não é, porque ninguém sabe mais do que ninguém. São saberes diferentes, mas ninguém sabe mais do que ninguém, são saberes diferentes. Então, assim, não é isso que eu estou querendo dizer, eu estou querendo dizer que estude, aprenda, converse com seu paciente, que ele vai confiar mais a você, e você vai conseguir elevar mais o seu potencial. Então, assim, é muito importante porque não fica só nas costas do médico, né? Quando a gente pega, do mesmo jeito que a gente não gosta que o médico jogue para as nossas costas o problema, paciente tem um seroma, resolve aí. A paciente está com a cicatriz hipertrófica, resolve aí. Gente, não é assim, né? A gente tem que trabalhar junto, porque ninguém funciona sozinho, e é isso. Então, assim, o movimento da articulação daquela cicatriz vai piorar. E eu já falei que a cicatriz precoce geralmente desenvolve a partir de 6 a 8 semanas, viu, gente? A partir de 6 a 8 semanas que geralmente acontece o aparecimento da cicatriz hipertrófica ou do queloide. E a aparência da cicatriz hipertrófica. A aparência da cicatriz hipertrófica geralmente é uma aparência elevada, avermelhada, irregular. E como que é para ser uma cicatriz? A cicatriz ela é para ser uma cicatriz lisa, né? Que seja rente à pele. Então, assim, que não coce, que não doa, que seja uma coisa bem mais normal. Então, se tiver
Se o paciente relatar que está coçando a cicatriz, primeiro você vai orientar ele a não coçar aquela cicatriz. Aí você vai falar, olha, não, eu aconselho você a não coçar e avise para o médico já para ser um pré-tratamento. Antes de acontecer a cicatriz hipertrófica e queloide, você já pode orientar. Vai ser um pré-tratamento que você vai dar para o seu paciente. E aquilo pode fazer toda a diferença no seu trabalho. Pode fazer não, faz toda a diferença no seu trabalho. Então, assim, os primeiros sintomas, né, que vai ter ou não a cicatriz ou um queloide é a coceira, que coça, e a dor da cicatriz, né, são os dois primeiros sintomas. Cicatriz hipertrófica esparramada. A cicatriz hipertrófica esparramada, geralmente ela acontece depois de uma queimadura, né? Então, assim, se você tem uma paciente e ela pediu para você fazer uma drenagem e você vai e faz uma drenagem nela, sendo que você percebe, você observa naquela pele, olha só como isso é interessante, você já chegar para o paciente e você entender o que está acontecendo, né? Porque é muito interessante, você chega e diz assim, ó, isso aqui foi uma queimadura, como foi? Aí ele vai contar a história, e a história dele, você vai se identificar com a história, geralmente é assim, e aquilo você vai querer ajudá-lo, e qual é a melhor forma de você ajudar? E aí você entra em todo esse contexto, né? Essa cicatriz esparramada, ela é uma cicatriz grande, como se realmente fosse uma queimadura, né? Ela forma mais ou menos assim um mapa na pele da pessoa, e não é uma coisa linear, não é uma coisa, é uma coisa como se fosse realmente um mapa, e ela é elevada, é um mapa todinho elevado, então é uma coisa que não tem contorno, né, por conta que, por exemplo, de uma queimadura, não tem contorno, e é uma cicatriz elevada, né, e avermelhada. E, com certeza, se não tiver 100% recuperada aquela cicatriz, ela realmente vai coçar. Para de coçar quando realmente ela já se instalou, né? Então, assim, a cicatriz, ela pode acontecer devido a uma queimadura, né, como eu falei para vocês, e ela fica lisa, ela é brilhante e ela é avermelhada. Então, assim, você entender o que está acontecendo, você já pode ajudar seu paciente. Então, a massagem que você vai fazer no seu paciente, a drenagem que você vai fazer no seu paciente, também vai ajudar na recuperação daquela cicatriz, como eu falei para vocês, né? Apertando a cicatriz, tentando melhorar aquela cicatriz, e vai fazendo que vai dar certo, né? A cicatriz hipertrófica, ela pode regredir, como eu falei para vocês, né? Como? Com tratamentos. Então, a partir do momento que você começa a fazer os tratamentos de pós-operatório no seu paciente, né, que você consegue reverter essa situação, porque é uma cicatriz hipertrófica. No caso do queloide, você pode fazer tratamento, ele vem a melhorar, mas eu não garanto que saia 100%, né? Então, assim, é importante você saber esses pequenos detalhes, né? Quando eu peguei e cortei meu dedo com um ralador, ralando a cebola, o que foi que eu fiz? Deixei cicatrizar, né? Lógico, caiu a casca, você espera cicatrizar, você não vai manipular uma cicatriz que esteja com casca. Tem que ser uma cicatriz que esteja recuperada. E como é que essa cicatriz vai estar recuperada? Ela vai estar recuperada quando ela cair a casca, quando você vê que o tecido já se juntou, tecido se juntou, caiu a casca, tá só vermelho, pode começar a manipular, que não rasga mais. O problema das pessoas é ter medo de rasgar. Você não vai rasgar seu paciente, certo? Vai ficar tudo bem com ele, então você pode manipular. Então, assim que aconteceu essa situação de eu ter ralado o dedo, como eu sou da área, né, eu apertava todo dia, eu apertava a cicatriz e apertava, até ela não ficar mais elevada, porque ficou elevada, com a cicatriz hipertrófica, de fato. Porém, eu peguei e não quis que isso acontecesse, então eu fiquei me tratando. Além de você ter o contato com seu paciente e orientar seu paciente as drenagens, né, que ele precisa fazer, fora isso, oriente também seu paciente para que ele melhore dessa cicatriz. Como?
oriente ele nas massagens, para ele fazer nele mesmo, né? É importante. Ah, eu vou perder, não, você não vai perder paciente, você não vai perder nada com isso, você só vai ganhar, porque você está ajudando uma pessoa. E quando a gente ajuda o outro, a gente só tem a ganhar, né? E a gente tem que ter paciência, sim, e é isso que dá certo. Então, gente, eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês de cicatriz hipertrófica e queloide, né? Eu estou terminando aqui esta live. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Essa live vai ficar no meu canal. E lá vocês podem se inscrever, podem compartilhar, podem colocar suas dúvidas, ou é um fato que aconteceu com você, com um paciente que você não soube resolver, ou uma situação que você queria uma ajuda com um paciente que está com um tipo certo de cicatriz e você não sabe o que fazer. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me perguntar, que eu estarei aqui à disposição para ajudar vocês. E é isso, até mais e até o próximo vídeo.